E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cadernos de leitura. Antes de começar o vídeo, rapidinho, eu vou dar duas informações para vocês. A primeira eu queria, na verdade, agradecer todas as pessoas que chegaram ao meu canal e que ficaram por aqui através do vídeo do Caderno de Estudo. Esse vídeo ganhou 1.700 visualizações já. E eu achei, assim, incrível isso. Achei muito, muito legal, porque muitas vezes, quando eu vou gravar um conteúdo aqui para o canal, eu acabo lendo muito, me preparando muito, aí eu gravo um roteiro e percebo que esse roteiro não atinge as pessoas como atingiu um vídeo gravado de forma espontânea, mostrando coisas do meu dia a dia. Inclusive, eu amei a interação nos comentários, amei que as pessoas comentaram, e muita gente comentou exatamente isso, que adorava ver o caderno de estudo das pessoas, porque é isso, é como ver a mente de alguém, né? E hoje eu vou mostrar uma parte da minha mente também, que é o meu caderno de leitura. E agora eu vou para a segunda parte da informação, que é sobre os cadernos de leitura. Eu tenho dois cadernos de leitura, tá? Eu trato eles como esse é o caderno de leitura e esse é o caderno de anotações de leitura. Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar só esse aqui, tá? Com calma, vou mostrar as páginas, vou conversar com vocês sobre a minha intenção quando eu fiz esse, e aí eu vou gravar depois um vídeo sobre esse outro aqui. Mas eu vou falar as principais diferenças entre os dois já. Esse aqui, eu trato ele como um caderno arquivo, onde eu arquivo as informações daquilo que eu li. E esse aqui, eu trato ele como um caderno de apoio de leitura e de estudo durante a leitura. Eu tenho um outro caderno, onde eu faço estudos sobre leitura, mas aí não é sobre os livros que eu estou lendo. É sobre literatura, sobre como se escreve, sobre mais uma análise técnica mesmo de como ler, porque eu me interesso por esse assunto. Então, daí é um caderno maior que eu faço só esse tipo de anotações, né? Mas esse aqui eu uso enquanto eu estou lendo. Ele é, inclusive, bem perto do tamanho do meu Kindle. E aí eu carrego sempre os dois juntos e uma caneta pequenininha junto com ele para fazer as anotações, tá? Um outro ponto também é que para mim isso é prático, porque eu passo o dia inteiro sentada na frente do computador, então na maior parte das vezes eu estou lendo, eu também estou sentada numa mesa, né? Ou eu estou na minha cama, no meu quarto, onde eu levo esse caderno, ou então eu uso o ChatGPT. Inclusive, eu vou deixar aqui linkado um vídeo que eu fiz, que é como eu anoto as minhas leituras. Que aí tem uns insights sobre as anotações, sobre como eu faço isso, que eu vou falar mais nesse vídeo sobre esse caderno aqui também. Antes de eu fazer o tour e abrir este caderno para vocês verem, eu quero dizer algumas coisas. Eu estou usando esse modelo que é o Moleskine. Eu acho que já comentei isso em algum vídeo meu. Eu havia comprado 3 Moleskines, eu estou usando um caderno de estudo, um para esse caderno de leitura e outro que é o meu caderno de páginas matinais. Mas hoje em dia eu não compraria por conta da capa dura. Eu percebi que eu não gosto muito de cadernos de capa dura, que eu tenho preferência por cadernos que são nesse formato brochura. Mas eu tenho um problema. Eles geralmente são muito finos, não muito grossos. E pro caderno de leitura, eu gostaria que ele fosse um caderno que durasse, se não o ano todo, pelo menos um semestre. E não que eu tivesse que fazer vários cadernos de leitura ao longo do ano, tá? Quando a gente pesquisa caderno de leitura no TikTok ou no YouTube, o que a gente vê são cadernos extremamente elaborados, extremamente cheios de desenho, de personalização, e isso não atendia exatamente as minhas expectativas. Inclusive, eu acho que esse caderno que eu tenho hoje, ele ainda não atende as minhas expectativas completamente. Eu não sei se para o ano que vem eu vou manter esse formato que ele está aqui, essa configuração. Porque ele tem coisas que eu acho legais, mas tem coisas que meio que é só por anotar, tá? Eu não fiz nada absurdamente decorado, vocês vão ver isso com mais calma, mas eu não fiz nada absurdamente decorado porque eu não tenho essa habilidade manual. Eu até tentei, fiz uma capa, e aí fiz um tracker e um negocinho para marcar 50 livros lidos. Aí aqui é a página do desafio e aqui é uma página de meio que um resumo do ano. Mas o que acontece, gente? Eu não sou essa pessoa extremamente criativa, de anotações extremamente desenhadas,
extremamente cheias de coisas. E muitas coisas que eu via nos cadernos das pessoas, eu achava meio aleatório para colocar no meu caderno. Porque, por exemplo, eu via lá, a pessoa colocou uma página do TBR, que é To Be Read, né? Que seria, tipo, uma página do que ela quer ler. Gente, se eu for fazer uma página disso aí, não vai sobrar caderno. Eu quero ler tudo. Eu quero ler todos os livros que eu puder ler, entendeu? Toda semana eu faço uma lista de leitura em algum lugar. Inclusive, ó, não é mentira. Qualquer lugar que eu tiver, a pessoa tá indicando o livro, eu tô anotando o nome dos livros, porque daí eu vou pesquisar pra ver se eu quero ler os livros. Isso aqui é uma lista de leitura que eu fiz num vídeo que eu tava vendo no YouTube. Então, assim, toda semana eu tenho uma TBR nova, que eu não vou ler metade dela. Pra que eu vou fazer isso num caderno e ficar anotando? Pra mim, não funciona, não faz muito sentido. Outra coisa que eu via, controle de sagas. Daí a pessoa vai lá e faz um controle de quantas sagas ela leu. Acho legal para quem é muito fanático por sagas, para quem só lê saga e aí precisa realmente saber se tá lendo, mas eu, particularmente, não tenho essa necessidade. Eu amo sagas, né? Inclusive aqui do lado já tá aparecendo duas. Eu amo sagas, leio vários livros, mas eu não tenho essa necessidade de desse controle, porque eu sou capaz de saber qual livro eu li, qual livro eu não li. De novo, é uma opinião minha, né? Que não é uma necessidade minha. Então, para que eu fiz esse caderno? Primeiro porque eu queria muito voltar a ler. Eu sempre tive um relacionamento muito próximo com a leitura, mas em algumas fases da minha vida, devido a momentos psicológicos que eu estava passando, eu abandonei o hábito. E os meus últimos 4 anos, eu havia abandonado, não, mais. Nos últimos 6 ou 7 anos, eu havia abandonado o hábito da leitura mesmo, amando muito ler. Então, eu assim, não lia com a frequência que eu gostava, e eu achei que fazer um caderno, colocar um desafio de leitura, me faria ler mais, porque eu sou uma pessoa competitiva e porque eu não gosto de deixar caderno em branco. Então, esse foi o intuito. E aí também, a ideia era manter as resenhas dos livros que eu li e as informações dos livros que eu li no ano, como se fosse um arquivo. Eu trabalhei numa biblioteca, eu fui estagiária numa biblioteca durante meu período de faculdade. Precisava de uma bolsa de estudos e a vaga que eles tinham era numa biblioteca, então eu fazia faculdade de manhã e à noite eu trabalhava nessa biblioteca. Eu amava trabalhar na biblioteca. E a gente tinha no site da biblioteca, onde ficavam, né, para os estudantes consultar os livros lá, um resumo e uma ficha técnica de todos esses livros. E aí, a gente, às vezes, alguém fazia essas atualizações, às vezes a gente passava algumas informações que estavam erradas, então aquilo precisava estar sempre atualizado, porque a pessoa vai procurar o livro no site, ela precisa das informações. Então, eu sempre achei aquilo muito legal, você conseguir, inclusive, os meus livros, eles têm as marcações como se eles estivessem vindo de uma biblioteca. Ó, 813, M38. Isso aqui é um código que as editoras colocam. Normalmente, esses códigos, eles estão no próprio livro. Deixa eu ver se esse aqui tem. Não, esse aqui não tem. Tem sim, aqui, ó. Aí, índice para catálogo sistemático, tá vendo? Depois eu viro a câmera e mostro melhor. Mas aqui tem, ó, 813.5, é isso? Isso. Ficção, literatura norte-americana. E aí o M, ele vai do nome do autor, né? Do sobrenome do autor, Martin. E aí 381, volume 5, aí tem outras observações do porquê que é essa marcação. Então, a maioria dos meus livros, eles têm essa marcação porque eu trabalhei na biblioteca e eu teve uma época que eu era aficionada em fazer essas marcações nos livros, e aí eu fazia, imprimia na etiqueta e fazia em todos os meus livros. Então, eu queria que esse caderno também tivesse essa pegada de vibe arquivamento, entendeu? A gente tem que ter ali uma informação prévia, que livro que é esse, do que ele fala, que estilo de livro que é, quantas páginas ele tem, quando eu comecei, quando eu terminei. Aí eu gostei de colocar as principais frases e fazer uma resenha. Agora eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês bem devagarzinho, bem detalhadinho, tudo isso. Vou mostrar também o detalhe do livro, mas eu vou pegar um livro menor, né? Que esse livro do Martin é muito grande. Peraí.
Vou mostrar para vocês a classificação aqui nesse livro, ó. Ele não tem uma lombadinha, mas eu anotei aqui, dentro dele, o código 821A111. Esse código também está aqui, mas isso também é fácil você achar no Google. Eu creio que se você colocar, tipo, código de catálogo de biblioteca, você acha. Antigamente eu sabia explicar para você com detalhes o porquê desses códigos, mas, resumidamente, as prateleiras dentro de uma biblioteca, elas são numeradas. Tem a prateleira que vai 0 a 10, entendeu? Então, por exemplo, você vai ter lá uma prateleira do 800, que vai ter os livros que vão de 800 até 850, por exemplo, dependendo do tamanho da prateleira. E aí, essa aqui é a posição que o livro fica na prateleira. Isso ajuda a gente a achar o livro para entregar para a pessoa que está procurando e guardar o livro depois de volta também. Então, eu sempre marquei os meus livros dessa forma. Agora vamos para o caderno. Primeiro eu vou mostrar uma obra de arte para vocês, feita pelo meu filho Pedro. Eu deixei o caderno aqui em cima da mesa com uma marca-texto. E aí ele me deu de presente essa obra de arte maravilhosa. Gente, aí eu fiz uma capa, né? Aqui eu coloquei a lista dos livros que eu quero ler, é a minha TBR do ano. Para eu controlar o que eu já tinha comprado, o que já estava no Kindle, o que eu ainda queria comprar. Essa página, ai gente, eu tenho uma dó dessa página. Porque assim, eu gosto do tracker, eu acho muito legal, me dá a sensação dele todo colorido assim, mas a página ficou uma bela de uma porcaria, né? Vamos combinar. Essa página aqui eu também gosto, mas o que acontece? Quando eu estava fazendo ela, as pessoas que eu via fazendo, elas colocavam lá os estilos dos livros que elas queriam ler, ou que elas haviam lido, no caso, né? Então aqui, ao invés dos meses, tinha os estilos, tipo fantasia, ficção. Eu demorei muito para descobrir o que eu ia marcar. Mas eu decidi não marcar os estilos, porque o meu desafio tem muitos estilos diferentes, achei que ia ser ruim. Mas aí eu acabei marcando os meses, e aí ficou uma página repetitiva, porque aqui eu também marco quantos livros eu li em cada mês. Sinceramente, se eu pudesse, eu não faria essa página, mas eu vou continuar fazendo porque ela já tá aí, né? Aqui é a página do desafio de leitura, que eu marquei todos os livros os estilos do desafio, né? Então, que tipo de livro que eu tenho que ler. Sinceramente, tá mal construída essa página, eu não estou atualizando ela, poderia construir de uma forma melhor, ficou horrorosa e eu não gosto dessa página. Essa página que eu gosto, eu acho interessante, porque eu gosto de ter um review do que aconteceu. Eu só assim, bom, aqui tem os meses, aqui tem os livros lidos, quantidade de páginas, livros que são 5 estrelas, livros físicos, Kindle e livros abandonados. Eu não abandono o livro, eu leio o livro que, sendo bom, sendo ruim, eu leio, mesmo que seja na base do ódio. Então eu acho essa coluna inútil. Eu quase não compro livro físico, vocês sabem disso. Eu não tenho espaço na minha casa para ter livros físicos. Eu comprei recentemente um Kindle novo, porque justamente é a ferramenta que eu mais uso. Pelo fato também de eu ler de madrugada, de eu ler dando mamar para o meu filho, de eu ler lavando roupa, livros físicos acabam sendo uma opção bem ruim para mim, porque eles não são tão seguros e fáceis de carregar. Então, essas duas colunas são bem inúteis, porque no fim das contas uma coluna vai estar sempre zerada. É muito raro eu ter um livro físico, muito raro mesmo. Eu acho que isso aqui tinha que ser construído de outra forma, sabe? Eu acho muito legal, mas acho que tinha que ser construído de outra forma. Ver o número de páginas do mês, pra mim é bem legal. Eu acho massa, acho uma informação que eu manteria, mas eu não sei, eu teria que manter isso aqui de outro jeito. Aqui começam as resenhas. Eu me arrependi de não ter feito uma página entre isso aqui e as resenhas. Mas aí o que acontece? Eu ia ter que deixar 2 páginas. Porque eu queria que todo livro tivesse 2 páginas. Então, se eu deixasse essa página em branco, eu teria que deixar essa aqui também. E fazer uma capa desenhada, firulada, ou escrever. Eu não faria isso, então entramos direto nas resenhas. Inicialmente, eu estava fazendo... Eu vou tampar aqui, porque pode ter spoiler. E aí eu não quero que vocês tomem spoiler de nada. Inicialmente, eu estava imprimindo as capas na minha impressorinha térmica, só que o que acontece? Depois de um tempo, como é térmico, né? Ela começa a desgastar, igual aquele papelzinho de banco. Enfim, então era a capa do livro, data de início, data de término, estilo do livro, número de páginas, e aqui frases, aí aqui na página seguinte, uma resenha que pode ou não ter spoiler. Então eu fui seguindo isso, e aí eu coloquei também esse sim, eu esqueci o nome disso, gente, esse negocinho aqui, tem um nome isso aqui. Ranking? Eu não sei, tem um nome, eu sei que tem um nome. Com as estrelinhas e o coraçãozinho para os livros que eu mais gostei. Quando eu li este livro aqui, O Leitor, eu senti a necessidade de, na hora da resenha,
ter elementos que me lembrassem o livro junto com a resenha. Então eu passei a imprimir coisas que eu olhava e que eu lembrava. Tipo assim, só de bater o olho, eu me lembro da história. Então eu fiz isso, né? Imprimi esses elementos. E aí eu passei a fazer isso em basicamente todos os livros. Veja bem, quando você olha para esses elementos aqui, você pega o conceito da empregada. Se você lê o livro, você tem lembranças vívidas. Mesma coisa eu fiz aqui com parte dos dinossauros, e aqui eu já dei uma incrementadinha, né? Já usei uma cor que eu não estava usando tanto até então. Aqui em Frida, a gente tem uma virada de organização, né? Por quê? Porque eu passei a imprimir colorido no papel aqui na minha cidade. Eu fui na gráfica, que eu não tenho impressora, mas estou pensando em comprar uma por conta dessas coisas. E aí eu fui lá na gráfica e imprimi colorido. E aí eu imprimi as obras da Frida, algumas que são retratadas, né, no livro, que são importantes. E imprimi fotinhos dela também. A Frida e o Diego, ainda bem que tá cortando o Diego, que ele é feio que dói, né? A Frida e o Diego, a Frida no hospital, a Frida e o Trotsky, a Frida também no hospital pintando o próprio colete. Então, daí eram coisas que me marcaram no livro e eu amei imprimir. O único ponto é que eu imprimi tudo quadrado, né? Então, todas as imagens têm esse mesmo formato. Aí eu segui, como eu tinha que imprimir uma folha inteira, eu imprimi adesivos para eu usar no meu dia a dia e imprimi várias capas e várias coisas. Então, eu achei que o colorido ficou muito mais bonito, né, gente? Vamos combinar aqui, assim, olha isso que lindo, né? Eu preciso melhorar a minha diagramação, porque as coisas, elas estão um pouco tortas. Só que é isso, né, gente? Who cares? Então, aí eu fui fazendo, e aí a gente chega aqui. Como eu falei pra vocês, eu não tenho impressora, então eu acabo tendo que juntar as coisas pra imprimir, porque custa R$10 uma folha. E, cara, uma folha cabe um monte de coisa. Então, eu não vou lá imprimir, tipo, duas capas. Então, aqui, ó, tem Tudo é Rio, O Silêncio dos Inocentes e Pachinko estão sem capa, porque não imprimi ainda, e também estão sem imagens relacionadas ao livro, tá? Basicamente, é isso que tem nesse caderno. Tem aqui no final uma folha, que eu meio que me arrependi de ter feito isso aqui. Sendo bem honesto, na verdade, esse caderno é um grande demais de arrependimento, eu só não vou parar ele porque, né, é isso. Eu queria marcar todos os livros que eu já li na minha vida. E aí eu nunca tinha anotado isso em lugar nenhum, cara, lugar nenhum. O que eu fiz? Eu abri o Google e coloquei assim, ó, livros que a gente lê na escola. Aí veio uma lista. Aí eu anotei os que eu lembrava. Clássicos para ler antes de morrer, tinha uma lista. Aí eu anotei os que eu lembrava. Dei uma olhada no meu Kindle que tinha lido lá. E dessa forma eu fui, anotando todos os livros que eu havia lido, né, na minha vida. Com certeza faltaram vários livros. Com certeza faltaram vários livros, né. Mas, e aí os que eram do mesmo autor, eu fiquei com preguiça de escrever na frente o nome do autor e fiz dessa forma que vocês estão vendo. Então, por exemplo, eu li toda a obra do Rick Riordan. Eu li basicamente tudo que a Steph Meyer escreve, enfim. Aí eu fui fazendo, e agora, conforme eu vou finalizando os livros, eu já vou anotando eles aqui no próprio caderno, né? Depois que eu acabo, eu já venho aqui e anoto, e aí fica mais fácil de manter essa lista atualizada. Por que eu me arrependi de colocar aqui? Eu acho que isso merecia um lugar só pra ela, nem que fosse um caderninho, tipo, pequenininho, um bloquinho pequenininho, só pra isso, sabe? Tipo assim, um bloquinho de livros que eu li na vida. Porque uma hora, se Deus quiser, essa quantidade de folhas não será suficiente. E aí eu vou fazer o quê, né? Vou migrar toda essa lista para outro lugar. Esse é o meu negócio com o caderno de leitura. Tipo, uma hora que isso acabar, o que eu vou fazer? Eu vou migrar isso para outro lugar? Por isso, algumas páginas eu não coloquei aqui porque eu achava desnecessária e achava que não faziam sentido com o que eu queria. Para o ano que vem, eu penso em fazer um híbrido entre esse e o outro caderno, porque talvez um caderno que caiba as resenhas e as leituras. Opa, gente, desculpa, tô aqui. As resenhas e as anotações de leitura enquanto eu leio, não sei. Mas por enquanto, essa configuração, digamos assim, de ter uma página com as informações do livro e uma página com uma resenha do livro me agrada bastante e eu vou manter ela, apesar das outras coisas que não me agradam nesse caderno. Então, se você tem um caderno de leitura, você já pode contar para mim nos comentários como que você organizou o seu caderno de leitura, se o seu caderno de leitura é cheio de desenhos, cheio de coisas que eu gostaria de fazer, mas não tem um pingo de criatividade, ou se você prefere caderno de leitura mais sucinto igual esse aqui.